Bom, daqui a pouco a gente traz mais informações, então, desse caso envolvendo o ex-jogador Marcelinho Carioca. Eu acho que tem bastante informação ainda para ser descoberta nessa história toda aí, né? Vamos voltar a falar agora sobre essa última semana também do presidente da República. Tem reunião ministerial para fazer um balanço do ano de 2023. No teu ponto de vista, Nelsinho, o presidente e o governo entregaram aquilo que era esperado para esse primeiro ano de mandato? Olha, Evandro, o primeiro ano é o ano que, na primeira parte da lua de mel, em que se faz as medidas mais impopulares, aquelas que não precisam esperar muito tempo, exatamente para aproveitar o bom relacionamento, a falta de crises, a falta de tensões que existem entre os poderes, mas a gente teve uma peculiaridade nesse ano, que foi o 8 de janeiro, que mudou todo o relacionamento, principalmente, dos poderes no primeiro semestre. Em relação à atuação dos ministérios, imagino eu que seja objeto dessa reunião ministerial, nós não tivemos, assim, uma grande atuação dos ministérios, algo que pudesse ser destaque da atuação do governo nesse primeiro ano. Vamos nos lembrar que os primeiros governos do presidente Lula, nós tivemos políticas públicas e programas, enfim, que foram objeto de marketing posteriormente, na educação, no ProUni, por exemplo, na habitação, Minha Casa Minha Vida. Depois, no próprio governo PT, a gente teve a coisa do Ciência Sem Fronteira para o ensino universitário, enfim. Nesse ano a gente não teve alguma coisa que fosse tão destaque assim. Tivemos uma tentativa do Desenrola Brasil, por exemplo, mas que não decolou do ponto de vista do marketing. Ah, sim, mas o programa está funcionando, né? Está funcionando, mas ainda não é aquilo que caracterize esse governo. Quer dizer, não gerou aquela repercussão que o governo esperava em termos das pessoas falarem, comentarem, elogiarem, etc., embora tenha sido um dos principais programas nas pesquisas, mas ali no dia a dia a gente não vê as pessoas falando muito sobre esse assunto. Ainda não, e nós não tivemos em nenhum outro ministério alguma política dessa. A gente não sabe, por exemplo, aqui, qual é o grande mérito do Ministério do Turismo em 2023? Não sei. Qual é o grande mérito do Ministério já começou trocando também. Da Agricultura, por exemplo? Não sei também. Talvez o Plano Safra, que é alguma novidade, mas também não é algo assim espetacular. Talvez seja uma reunião aí para colocar os pingos nos is e projetar um 2024 um pouco melhor do ponto de vista a questão do Plano Safra foi recorde, né? Os números são os maiores, mas é uma articulação que não depende só do Ministério da Agricultura, depende também das entidades daqueles que estão envolvidos no agronegócio. A própria Confederação Nacional da Agricultura todo ano faz um levantamento e um apontamento do valor, por exemplo, que poderia ou que deveria ser fornecido pelo Plano Safra, dependendo daquilo que os agricultores precisarem a partir das expectativas, que envolve clima, que envolve os valores das commodities, bolsa e etc. Então, há um protagonismo, mas ele também acaba sendo pulverizado por outras entidades que participam desse processo. E você, Gustavo Segré, que análise faz desse 2023, para a política brasileira? Eu parto da premissa que aquela política pública que chega ao destinatário não precisa de divulgação, para mim. Não preciso divulgar o que estou fazendo se aquele que é receptor dessa política recebe esse benefício ou essa política pública na sua melhora de vida. Eu fico pensando, uma reunião de ministérios, 38 ministérios, já me perdi, são 38, né? Ainda não cresceu a 39? Ou são 38, não sei, porque estava aquele de assuntos aleatórios do França, que eu não sei como constar. Imaginemos que seja 15... Assuntos aleatórios, a imaginemos que seja... Estou irônico hoje, me falta pipeno, eu estou irônico. Se cada ministro falasse 15 minutos dizendo o que eu fiz e o que eu farei, essa reunião vai ter 9 horas e meia de duração. 15 minutos cada ministro, 9 horas e meia. Ou seja, não é todo mundo sem contar que alguém vai levantar para o banheiro, o próprio presidente faz uma interrupçãozinha, não tem. Quando a gente avalia as promessas de campanha, aí a coisa piora. Eu lembro com muita clareza, e eu acho que o Dávila estava nesse debate, em que... Não, ele estava. Não, mas eu não lembro se era no primeiro ou no segundo debate, que o presidente agora, Lula, falou que nomear amigo como ministro do STF era antidemocrático. Usou essas palavras. No segundo turno. E não era uma questão da República. Então eu fico pensando, aquele que votou, que fez o ele, votou no presidente, diria, peraí, eu fui enganado. Não foi um, foram 2 que o presidente colocou especificamente amigo, conhecido, muito vinculado. E aí eu lembro de voltar à picanha. Não voltou à picanha ainda que a gente saiba. Então essas pessoas que votaram no presidente diriam, peraí, ele cumpriu com a promessa de campanha? Eu acho que não.
se cumpriu, devemos ressaltar, com aquela melhora sobre a base do limite do pagador de imposto de renda. Isso foi. Sim. Mas isso contrariou as questões do equilíbrio fiscal. Então, me parece que aquela pessoa que votou no presidente Lula com aspectos de esperança em relação à promessa não sai no primeiro ano muito bem parado. E tem a questão, sim, das pesquisas, de imagem e tudo. Mas aí você consegue separar aquele que continua apostando na pessoa do presidente, diferenciado daquele que aposta na gestão do presidente como presidente. Agora, Luiz Felipe Dávila, há uma máxima aí na política de que o primeiro ano ele é muito importante para se aprovar aquelas agendas que são extremamente relevantes para o governo que estão no poder. Exatamente porque depois a situação vai arrefecendo um pouco, se não dá esse gás inicial, talvez os assuntos comecem a ficar engavetados, o Congresso vai diminuindo um pouco a vontade de analisá-los e vários desses assuntos, por exemplo, a própria reforma tributária, enfim, ficaram por anos parados ali exatamente por conta dessas questões. No teu ponto de vista, dá para esperar uma força maior em termos de projetos e propostas nos próximos anos, a exemplo do que sempre menciona aqui o Piperno, né, que costuma fazer essa defesa, ou você também tem ali bastante de confiança do que virá? Olha, fazendo um balanço do governo com o olhar petista, ele vai dizer o seguinte: foi um ano de grande sucesso. Aprovamos a reforma tributária, e a economia cresceu muito acima da expectativa, chegamos a crescer quase 3%, tivemos uma das menores taxas de desemprego, portanto foi um governo de grande sucesso. Como é que alguém pode dizer que não foi um governo de sucesso, né? Agora, esse sucesso esconde todos os outros fracassos. Por exemplo, relação com o agronegócio, que poderia ter sido muito melhor, né? Criou esse problema do MST, invasão de propriedade privada, perdeu a votação do marco temporal, continua uma animosidade gigantesca com o agronegócio, né? Que é certamente o setor mais produtivo e mais competitivo da economia brasileira, né? Perdeu a votação da desoneração da folha, ou seja, de novo, mas voltou a história do imposto sindical obrigatório, que era uma questão de uma contribuição que já tinha caído. O governo tentou melar o marco do saneamento básico, mantendo o monopólio das estatais, foi derrubado e derrotado no Congresso Nacional. Então, quando você pega a lupa e vê, a pauta, ao invés de ter reformas estruturantes do Estado brasileiro, coisa assim, teve defesa de interesses corporativistas. E o que escapou disso, e por isso aí que o presidente Lula especificamente sai com uma boa imagem nas pesquisas, é o fato do crescimento econômico, da queda do desemprego e agora a aprovação da reforma tributária. Então, esse é o balanço que o governo deve fazer, né? Comemorar essas vitórias e esquecer essas derrotas no Congresso Nacional. O que foi, Gustavo Segré? Estava pensando na segunda parte da tua explicação sobre essa matéria, que era o jantar de amanhã. Sim. Dos ministros do Supremo com o presidente Lula para uma pauta em que provavelmente o ministro já aprovado pelo Senado, Flávio Dino, vai ter que colocar, e provavelmente seja o seu voto definitivo, sobre as questões das estatais. E aí a pergunta é, e é uma dúvida que saberemos amanhã, vai participar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco desse jantar? Porque se não participa, a minha dúvida é, uma questão é um jantar de confraternização de final do ano entre os poderes, e aí deveria ser incluso o terceiro poder, o legislativo. Se é um jantar para definir pauta, a pergunta é, como uma pauta do Executivo tem uma ingerência no Supremo Tribunal Federal? Deveria ser o que a Constituição manda, e não o que o presidente impõe ou sugere. E você, é uma reflexão. Nelson, que reflexão faz? Sobre o jantar? Bom, o jantar certamente, o presidente Lula vai fazer ali a apresentação, vamos dizer assim, com uma forma de introduzir Flávio Dino. Claro, o companheiro Flávio Dino, esses são os ministros, o companheiro Flávio Dino. Não... O camarada Flávio Dino, né? Porque companheiro. Ele falou... Não, é camarada, ele falou que era comunista. Isso, não é camarada. Não, mas eles se chamam de companheiros. Companheiros. É o termo petista. Eu estive no Foro de São Paulo. Aí ele tá fissurado nisso desde então. Lá fala camarada. São todos camaradas. Camarada é o jeito do comunismo gringo de se chamar os companheiros aqui no Brasil.
Aí, Dávila. Os petistas chamam de companheiros e o companheiro Flávio Dino vai ser apresentado lá para fazer aquela média entre os ministros da Suprema Corte. Agora, Nelson, eu quero saber de você, dessas derrotas que foram apresentadas pelo Dávila, porque a gente teve derrubada do veto do marco temporal, teve a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Se a gente colocar numa balança aquilo que o governo conquistou e aquilo que ele perdeu, para onde que ela pesa? Eu acho que dá uma equilibrada, porque passaram muitos projetos, né? Vamos lembrar, a própria furar o teto em 160 bi foi uma grande vitória no começo do governo, né? Um valor exorbitante, que nunca a gente tinha visto desde o início do teto de gastos. A gente teve a aprovação do arcabouço fiscal e agora a reforma tributária passando também, então são grandes vitórias porque são estruturantes. Mas nós tivemos também derrotas importantes. Vamos lembrar, por exemplo, do PL das fake news, que foi pautado e foi retirado de votação na hora porque perderia. Porque o governo não conseguiria os votos necessários para a sua aprovação. PL das fake news ou PL da censura, depender do ponto de vista a respeito desse projeto. Talvez seja a mais acachapante porque foi pública, né? Aquele pedido de última hora para retirada de pauta, para melhor avaliar, melhor estudar uma questão que tinha ganhado medida de urgência na votação anterior, foi, assim, acho que um retrato de uma derrota do governo no Congresso Nacional, além, é claro, desses últimos, em especial na última semana, todos os vetos derrubados no Congresso. Agora, Luiz Felipe Dávila, o presidente também deve ter um encontro com os líderes das Forças Armadas, né? E eu quero entender de você qual que é a tua avaliação sobre essa relação que, de certa forma, começou meio estremecida, ali com o presidente querendo tirar um pouco do palco das Forças Armadas, palco este que foi dado com intensidade durante a gestão de Jair Bolsonaro, mas que de alguma forma precisa se alinhar porque a comunicação é importante diante da atividade, né, da função que tem as Forças Armadas aqui no nosso país. É verdade, e tem uma questão de Estado agora, que é a tensão com Venezuela e Guiana. Então Exatamente. É preciso sentar, esse é um assunto que o presidente da República precisa tratar com as Forças Armadas. E o outro assunto é a história das Forças Armadas exigindo que pelo menos 2% do orçamento seja gasto com as Forças Armadas, ou seja, com a melhoria dos equipamentos das Forças Armadas. Então essa reivindicação certamente estará também no jantar, né? Então tem uma reivindicação orçamentária das Forças Armadas, que é preciso ter investimento permanente na modernização das forças, e esse tema vai se tornar cada vez mais importante com essa tensão de Venezuela e Guiana. Dizer assim, guerra não é uma coisa que dá para você se preparar quando ela acontece. A guerra você precisa se preparar muito antes, e para isso as Forças Armadas precisam estar devidamente bem equipadas. Então talvez esses sejam os dois grandes temas, e por ter essa tensão na Venezuela, provavelmente os ranços políticos vão ser deixados um pouco de lado. Os ranços. Fala, Nelsinho, levantou levantou a mão. Terceiro, que pode ser assunto também, que é a PEC que passou recentemente na CCJ, não me recordo se da Câmara ou do Senado, que impede a participação dos militares das Forças Armadas de participarem das eleições, enquanto estiverem na ativa, né? Eu não sei se isso vai encontrar resistência nos comandantes das forças, porque os comandantes já estão no final da carreira e eles não precisam dessa PEC para concorrer a nada. Eu não sei como vai ser esse assunto do ponto de vista dos comandantes das Forças Armadas. Gustavo Segré. Não, o relacionamento entre o governo do Lula com as Forças Armadas nasceu ruim. Pode melhorar em função desse jantar? Não, não me parece. Me parece mais uma questão protocolar que uma questão estratégica. Agora, Gustavo Segré, eu quero aproveitar que o Luiz Felipe Dávila tocou no assunto de Venezuela. É um tema que precisa ter uma análise sobre o que fazer em 2024, porque houve um encontro ali dos líderes de ambos os países que, de alguma forma, fizeram um acordo, mas dali não saiu nenhum discurso de, ok, eu vou ficar aqui na minha, você fica aí na sua, o território de Essequibo continua pertencendo à Guiana, Venezuela se aquieta, ou seja, o presidente aqui do lado da Venezuela continua com essa ideia e o mapa está lá, sendo entregue às universidades e escolas. Mas o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente, ele que determina a função em função do que será determinado como uma política de Estado. Me parece mais uma questão diplomática, não tanto participativa nas Forças Armadas. Pode ouvir
o presidente, se ele perguntar quais são as ideias, quais são as sugestões, sim. Mas quem vai determinar o que será feito é o comandante das Forças Armadas e é o presidente da República, segundo a Constituição. Sim. Me parece que é mais uma questão da diplomacia. E aí sim, nós já confirmamos muitas vezes aqui, está faltando uma determinação mais enérgica na posição brasileira nesse ponto. Olhando para fora do nosso quintal, quer acrescentar algo, Dávila? Uma coisa que incomoda, assim, as Forças Armadas e o presidente Lula é a questão se esse conflito entre Venezuela e Guiana trazer para a América do Sul uma base americana em Guiana. Isso é uma coisa que deixa os dois lados bem desconfortáveis. E isso pode ser o desfecho final, se essa tensão não reduzir rapidamente, porque certamente Guiana vai querer sim uma base militar norte-americana aqui na América do Sul e isso vai causar um certo desconforto, tanto no presidente da República como nas Forças Armadas do Brasil.